No capítulo número 15, o Senhor Jesus, ele continua a instruir os seus discípulos, depois que sai então da última ceia, que ele celebra a Páscoa, né? Depois que o Senhor Jesus, ele celebra a Páscoa com os seus discípulos ali no cenáculo, ele começa então a caminhar, né? Nós não sabemos, não temos ideia da hora, né? Mas provavelmente eram umas 11 horas da noite, ou já era meia-noite. Eu sei que foi esse momento aqui do capítulo 15 até o capítulo de número 17, foi aquele momento em que, antes que o galo cantasse, né, ele então estava a caminho, né, a caminho do Monte das Oliveiras, ou instruindo até chegar lá, antes de ele orar e suar gotas de sangue. Antes de acontecer isso, esse intervalo de tempo, só João registra esse momento da última noite, da última quinta-feira. João registra então essas grandes lições para as nossas vidas. A Páscoa então, no capítulo 15, né? O título da mensagem então é A Páscoa, né? Vida para aqueles que permanecem em Cristo. Por isso que depois então de explicar, né, acerca, né, da sua ida, que enviaria um Consolador, o Senhor Jesus então começa a ensinar uma parábola para os seus discípulos. Então o verso número 1 e 2, a partir do verso número 1, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, que não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Querido Deus, em nome de Jesus, Tu que és o Cordeiro que esteve morto e está vivo em nosso meio, que derramou o seu sangue, o Senhor disse que nós deveremos permanecer em Ti, e várias frases o Senhor usou acerca dessa permanência. E eu rogo ao Senhor, em nome de Jesus, nos mostra que tipo de permanência é essa que devemos ter no Cordeiro. Que o Teu Santo Espírito nos ensine, nos mostre as verdades contidas nesse texto para as nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto aqui nos mostra que como cidadãos do reino, nós precisamos de um verdadeiro relacionamento com o Senhor. E esse tipo de relacionamento, Jesus, ele disse que era um tipo de relacionamento de permanência, né? De permanência, de uma vida
realmente o Senhor Jesus estava mostrando uma intimidade maior que nós deveríamos ter com Ele. Às vezes, né, os cristãos eles se preocupam mais em produzir frutos do que em entender que a produção de frutos é natural para aqueles que permanecem na videira. Essa ilustração aqui, irmãos, essa parábola, ela é de grande lição para as nossas vidas, porque o cordeiro que foi morto, né, o nosso cordeiro pascual, antes da sua morte, ele disse que nós deveríamos permanecer nele. Aqui nesse texto, não é uma questão tão somente de salvação que Jesus estava falando, mas estava falando a ideia de maturidade, a ideia de crescimento, porque, como eu disse a vocês, o assunto sobre salvação, ele foi até o capítulo de número 12, porque do capítulo 13 ao capítulo de número 17, Jesus estava ensinando a seus discípulos a questão do relacionamento, como viver como um servo, como acreditar que Deus viver no grande amor do Pai. E aqui ele está dizendo assim, eu quero ensinar a vocês como vocês devem permanecer na minha presença. Permanecer na minha presença. Então, irmãos, permanecer significa estar ligado de forma íntima com Deus. É como um casamento, né? Por exemplo, você não se casa para viver separado. Você se casa para ter uma ligação íntima de um com o outro. Então a ideia daqui é a ideia de permanência, de estar ligado, de estar conectado, de estar realmente implícito a ideia de você estar, né, em Cristo, entender que essa videira, que é o Senhor Jesus, nos convida, né, a ter essa permanência nele. E também como nós devemos reagir a essa permanência. Então, a primeira lição que eu quero que você entenda é essa: que permanecer em Cristo implica numa ordem e não numa opção. Veja o que diz o verso de número 4. Vamos ler? Permanecer. Se não permanecer na videira. Não permaneceres em mim. Preste atenção que a parábola que o Senhor estava ensinando, ele vai falar sobre algumas figuras. A primeira delas é o agricultor, né? A segunda é a videira. A terceira são os ramos. E a quarta são os frutos do ramo. Então, para que você entenda isso, tudo está ligado, a parábola está ligado a uma ideia de permanência de um ramo que está ligado à videira. Por isso, Deus está mais interessado em relacionamento do que em atividade. Saiba disso, meu amado irmão. Eu quero dizer uma grande verdade para você nessa noite. Deus está mais interessado em ter um relacionamento com você do que nas obras que você faz para Ele. Porque às vezes nós nos preocupamos muito com isso. Às vezes nós nos preocupamos mais em fazer as coisas do que em ser quem nós somos, ligados à videira. Permanecer, irmãos, no vale não equivale o quanto você conhece sobre Deus, mas o quanto você tem sede de Deus, o quanto você aguarda, o quanto você busca, o quanto você ama, o quanto você responde a Jesus. Porque as pessoas conhecem. Se eu fosse perguntar a você hoje o que é a Páscoa, eu tenho certeza que você conhece. Você sabe que a Páscoa é quem? É um
Jesus que se fez carne, subiu ao madeiro, né? Até os católicos sabem, porque isso está até nas gravuras das igrejas católicas, lá, né? A via sacra, Jesus veio, aí na quarta-feira aconteceu isso, na quinta-feira aconteceu isso, na quinta-noite aconteceu isso, pela manhã aconteceu isso, pela madrugada ele morreu, ao terceiro dia ele já sabe. Filmes falam sobre a Páscoa, desenhos falam sobre a Páscoa. A questão não é o quanto você conhece, é o quanto você se relaciona com ele. E a ordem dele que está dizendo assim, ó, permanecei, né? O termo aí, né, está no imperativo. E os professores e universitários que estão aqui sabem dizer o que é imperativo. É uma ordem, é um mandamento. Jesus está dizendo assim para os seus discípulos, ó, eu quero que vocês permaneçam em mim, como o ramo está ligado à videira. Não é uma opção. Ou seja, não é uma opção para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que são crentes. Não é uma opção dizer assim, eu não sei se eu vou para a igreja hoje ou se eu não vou. Não, porque quem permanece em Cristo diz assim, ó, eu vou para a igreja porque eu preciso ser alimentado por Deus. Eu vou para uma escola bíblica porque eu preciso aprender sobre esse Deus, porque eu permaneço nele, eu tenho sede dele, eu quero ele, eu me interesso por ele, eu amo a ele e vou buscá-lo de todo o coração. Quem não permanece em Cristo nunca vai ter esse sentimento. Por isso que às vezes alguns não entendem. Pastor, mas por que tem pouca gente? Eu fiz uma pergunta certa feita ao meu pastor, esse tipo de pergunta. Eu disse, pastor, por que é que tem muita gente no domingo, mas às vezes tem pouca gente num estudo bíblico, num culto de doutrina? Ele disse, é porque é aí que faz a diferença do amor. Porque aqueles que permanecem em Cristo vão buscá-lo, têm sede dele, têm desejo dele, gostam dele e querem absorver mais dele. Porque quem não gosta, não deseja. Não deseja. Irmãos, quem diz que permanece em Cristo, mas não deseja estar com Cristo, é como um casamento de fachada. Eu tinha um diácono, que quando eu cheguei na igreja, eu já até contei para alguns, e quando eu cheguei na igreja, nós fomos para um retiro espiritual, e ele no retiro com a esposa, de mão dada, de beijo e abraço, glória a Deus. Ele dizia, rapaz, esse camarada aí, vou te contar, hein? É bem assim, o filho de lá, tá? Os 3 dias assim, amor para lá, amor para cá, e toma banho de piscina e tal. Eu digo, rapaz, que bênção. A gente tinha até um momento dentro do retiro que era eu não sei se era essas coisas características, né? A característica de sertanejo, e ele lá vestido de matuto com a esposa e tal. Terminou o retiro, quarta-feira de cinza, quando foi na quinta, ele disse, pastor, eu quero ter uma reunião com o senhor. E chegou ele e a esposa, né? Ele disse, rapaz, que bênção, né? Que bênção, rapaz, quer aconselhamento. Ele chegou, olhou para mim e disse assim, pastor, eu não amo essa mulher. Eu disse, rapaz, você está doido. Ele disse assim, pastor, eu não amo essa mulher. E eu não sei se era 10 ou era 12 anos. 13 anos de casado, eu nunca amei essa mulher. Ele disse, rapaz, você está de brincadeira comigo. Ele disse, nunca amei. Os outros pastores que passou aqui, né, eles tentaram me aconselhar, mas não deu certo. Eu estava esperando só o Senhor chegar. Mas não estou dizendo aqui que estou pedindo ao Senhor aconselhamento, nem ajuda não. Eu estou dizendo que eu quero largar essa mulher. Eu não quero mais essa mulher. Ou seja, uma vida de fachada. Tem gente que quer ter uma vida de fachada com Jesus. E Jesus não chama as pessoas para terem um amor de fachada. Jesus chama dizendo assim, ó,
eu quero que vocês permaneçam em mim de forma constante e não de fachada, porque eu estou dando uma ordem, não é uma opção, né? Não é uma opção. Permanecer em Cristo, irmãos, permanecer em Cristo significa ter mais de Jesus em sua vida e mais dele em suas atividades, seus pensamentos e desejos. Por isso que o salmista, no Salmo de número 84, verso 1 e 2, diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, sim, desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. Ou seja, eu quero ter o Senhor, eu vou buscar o Senhor, os átrios, eu quero estar na tua presença, eu quero viver, andar na tua presença. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque Ele quer ter um relacionamento com você. O Senhor Jesus, Ele não quer ter uma religião com você. Para muitos a Páscoa é uma religião, porque faz parte da religião, porque faz parte da tradição, porque faz parte disso. Eu cresci nessa religião, meus pais me ensinaram acerca da religião, então a Páscoa para mim, ela é importante por causa da tradição, por causa da religião. E Jesus está dizendo assim, eu não quero que vocês venham ter uma vida de religião, eu quero ter um relacionamento íntimo com você. Permanecer em Cristo, irmãos, não é só vital, né? É só uma ordem, mas é vital para que você venha produzir frutos. Olha o que diz o verso número 5, vamos ler? Eu sou a videira, olha o que Jesus disse, o ramo não pode dar fruto, o ramo não vai produzir fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O propósito de um ramo na videira é o que? Produzir frutos, produzir frutos. Se você observar as figuras bíblicas, o fruto aí não é uma questão de salvação, fruto aí é a evidência de que está ligado à videira. Frutos é como se fosse a identidade de uma árvore, né? Por exemplo, pé de manga dá coco? Não. No dia que você vê pé de manga dando coco, alguma coisa está errada, não é verdade? Porque você só sabe, rapaz, por que isso aqui é um coco? Porque veja, um pé de coco. Ou seja, as evidências de um bom coqueiro é dar coco. As evidências de um bom pé de manga é dar manga boa, né? As evidências de uma boa videira é produzir uva, e uva boa. Por isso, irmãos, o texto então nos mostra, né, que Jesus ele não mandou que os crentes produzissem frutos, porque o fruto é propósito do ramo, não é a responsabilidade. Ou seja, é natural que você venha produzir frutos, evidências de uma vida cristã em você. Por isso que tem muita gente que não entende. Tem pessoas que se convertem e há uma mudança de vida, mas tem pessoas que levantam a mão, eu quero Jesus, mas nada muda. Ele continua mentindo, ele continua enganando, ele continua defraudando, não há uma mudança. As mudanças na vida de um cristão são as evidências que ele está ligado a Cristo. Porque crente que se converte e não muda, ele nunca foi ligado à videira. Por isso que é natural que um ramo venha produzir evidências, frutos, né? Frutos dignos de arrependimento. É uma pessoa que não sabe amar,
e aprende a amar. É uma pessoa que não sabe perdoar e aprende a perdoar. É uma pessoa que tinha uma vida de mentiras e agora começa a andar na verdade. Andar na verdade. Irmãos, antes de eu me converter, eu não amava meu pai. Eu não amava meu pai. Eu não gostava do meu pai. A vontade era matar meu pai. Mas quando eu me converti, né, depois eu testemunho acerca do meu pai. Mas quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz na minha vida foi chegar para o meu pai e dizer: pai, eu te amo. Eu nunca briguei com, vai pensar que eu nunca briguei com meu pai, ficava com meu pai, não, nunca fiz isso não. Mas é porque eu fui criado num lar de violência doméstica. E quando eu cresci, quando eu completei 16 anos, eu olhei para o meu pai, um dia que ele queria brigar com minha mãe, eu digo: a partir de hoje, você não vai brigar com ela mais não, você não vai bater nela mais não. É o quê? E quem é você? Eu mato você. Ele disse: você pode me matar, mas nela você não bate mais não, porque eu não deixo mais não. Eu fui criado num lar assim. E eu tinha raiva do meu pai. Às vezes eu bebia, não era toda vez. Às vezes eu bebia dizendo assim: um dia eu ainda mato ele, um dia eu ainda mato ele. Se ele bater na minha mãe, eu mato ele. Era assim. E minha mãe, já disse a vocês, né? Minha mãe crente, né? Sai de casa sem ler a Bíblia, não. Né? Eu tinha minha, sem ser crente, eu tinha minha Bíblia. Eu fazia parte, quando eu história, parte da religião. Eu, sem ser crente, eu era dizimista. Era dizimista, sem ser crente, né? Não deu, matou ele. Ou seja, a religião, porque a vida, o relacionamento eu não tive. Mas quando eu me converti no domingo, à noite, quando foi numa terça-feira à noite, quando meu pai chegou, a gente tinha aquele ranço, aquele ódio. Eu olhei para o meu pai chorando e disse: pai, me perdoe. Eu nunca tinha dito ao meu pai que eu amava ele. Nunca. Pai, eu te amo. Perdoe todas as coisas erradas que eu fiz com o Senhor. Em nome de Jesus. Ele olhou para mim e disse: sabe o quê? Este besteira, pai. Você só porque você é crente e agora está com essa conversa? Eu conheço você. Daqui a uns 2 anos eu vou ver se você vai ser crente mesmo. É assim. Até hoje, meu pai olha para mim com os olhares diferentes. Até hoje. Porque ele vê uma mudança na minha vida. Tem crente, irmãos, que se converte e não há uma mudança. Frutos dignos de arrependimento. Tem crente que parece que quer andar da mesma forma do mundo, do mesmo jeito do mundo, com os prazeres do mundo, o gosto do mundo. Nunca entendeu o que é permanecer em Cristo. A Páscoa é isso. A Páscoa é um cordeiro que foi morto por mim, e esse cordeiro está vivo, e eu permaneço nele. Me alimento dele, tenho ele na minha vida. Então, para muitos, permanecer em Cristo é vital, irmãos. É vital. Porque quem permanece em Cristo será alimentado por Cristo. Ele diz assim, ó: quem permanecer em mim produzirá o quê? Muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Gálatas capítulo 12, verso 20 diz assim: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é Páscoa. Páscoa é eu ter um cordeiro que se entregou por mim, para que eu viesse a permanecer nele. Colossenses capítulo 2, verso 6. Portanto, já que vocês aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos a Ele. 1 João 2,6. Quem diz que vive unido com Deus, deve andar
como Jesus Cristo viveu. Gálatas, né? A palavra do Senhor nos mostra isso. O foco de uma vida cristã abundante não é o quanto você se esforça para ser crente, é o quanto de relacionamento você tem com Jesus. Porque quanto mais relacionamento você tiver, mais limpo você será. Quanto menos relacionamento você tiver, mais sujo ficará. Mais sujo ficará. Permanecer em Cristo, irmãos, ele é vital para a nossa salvação. Veja o que diz o verso número 6. Vamos ver? Se alguém... Vamos ler mais uma vez? Todos juntos? Se alguém não permanecer em mim, irmãos, não é o pastor Ricardo, não. É o Senhor Jesus que está dizendo assim, ó. Quem não permanece na videira não tem vida, está morto. Se está morto, está seco, como um ramo seco. A única finalidade é ser queimado, né? É ser queimado. Jesus advertiu que se os ramos de uma videira deixassem de produzir fruto, sua madeira só serviria para ser lançada no fogo. E olhe que aí não é um papel, o papel aí não é do diabo, como muitos acreditam. Ah, o diabo vai dominar no inferno e o diabo vai jogar um monte de gente no inferno. Não. Não é o diabo. Porque o próprio Jesus disse em Mateus capítulo, se eu não me engano, capítulo número 25, que o inferno é um lugar preparado para o diabo e seus demônios e para todo aquele que não crê no Filho de Deus. É um lugar preparado por Deus, pelo próprio Deus. E Deus está dizendo, e o Senhor Jesus está dizendo assim, ó, aquele que não permanece em mim é como uma vara seca. E o único lugar destinado a um ramo seco é ser queimado no fogo. O único lugar para aqueles que não querem permanecer em Cristo é queimar no inferno. Mas pastor, hoje é a Páscoa. E a Páscoa é isso mesmo. A Páscoa é a salvação para aqueles que creem no Salvador. Porque quem não crê no Salvador, o destino é o inferno. Não tem meio termo com Jesus. Jesus, o que eu gosto, e nós precisamos entender isso. O que nós gostamos do nosso Cordeiro Pascual é que ele diz assim, ó, permaneçam em mim, vocês vão ter vida. Mas para aqueles que não querem permanecer em mim, vão secar e vão ser queimados. Não tem meio termo. Ah, eu gosto de Jesus. Você gosta de Jesus não é suficiente. Ah, mas eu admiro os ensinos de Jesus. Você admirar os ensinos de Jesus não é suficiente. Você tem que permanecer nele. Você precisa viver nele. Você precisa crer nele. Você precisa deixar que a videira verdadeira transforme a sua vida. Há um teólogo chamado William Hendricks, que ele destaca 5 elementos da punição para o homem que não está ligado a Cristo. Ele diz que em João capítulo 3, verso 18, diz assim, ele é lançado então, né? O primeiro castigo é esse, é que ele é lançado fora como um ramo. Tem muitos cristãos que quando vão falar sobre evangelização, eles só falam João 3,16. Vamos ler juntos? João 3,16? Porque Deus, de tal maneira, para que todo... Agora, o verso 18, tem muita gente que não lê na evangelização.
Porque o mesmo Deus que disse que amou o mundo de tal maneira, é o mesmo Deus que disse assim, ó, verso 18: quem nele crê, não é julgado. O que não crê, porque não crê. E o julgamento é esse. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aí Jesus lá na videira diz assim, ó: aquele que permanecer em mim, está ligado, todo ramo que permanecer em mim, está ligado a mim. Mas quem não permanece em mim, é um ramo seco. A lição é a mesma. Veja o que diz, capítulo 6, verso 37. Diz assim, capítulo 6, verso 37, se você tiver com a sua Bíblia aí, ó: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Por quê? Permanece na videira. Permanece na videira. Por isso, irmãos, uma pessoa que não está permanecendo em Jesus, ele é lançado fora como um ramo. Uma pessoa que não está permanecendo em Jesus é uma pessoa como um ramo seco. São pessoas que têm uma vida seca, uma vida vazia. Por isso que talvez alguns não entendam justamente isso. Mas pastor, tem alguns crentes na igreja que era melhor que não fosse crente. Mas por que, rapaz, você diz isso? Porque parece que são pessoas que têm uma vida vazia, só vivem para murmurar, se queixar e tal, não acredita em Deus, fala que acredita, mas as evidências provam o contrário. São pessoas que têm uma vida vazia, são pessoas que não têm paz, não têm alegria. E profeta Joel, capítulo 1, verso 12, diz assim: quanto a Israel, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Sim, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria esmoreceu entre os filhos dos homens. Hendricks ainda diz que os seus ramos são apanhados e lançados no fogo. Agora eu pergunto, quem é que lança no fogo? É o diabo ou é o agricultor? É o agricultor. Nesse caso, peraí, pastor, mas Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justo, porque Deus te dá a oportunidade. Você vem, pastor, eu não tive oportunidade ainda. Teve oportunidade. Mas pastor, qual é a oportunidade? A oportunidade é a Páscoa. A mensagem da Páscoa é para você. Você não merece ser salvo, mas Deus enviou um cordeiro para salvar você. Se você não acredita no cordeiro, o seu destino vai ser lançado no inferno. E quem vai lançar você no inferno? Quem não crê é o agricultor. É simples, claro e objetivo. Simples, claro e objetivo, né? Mateus capítulo 13, verso 41 e 42. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão no seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Mas pastor, hoje é Páscoa. Mas a Páscoa é isso. É o cordeiro que foi morto para nos salvar. Mas os que não creem no cordeiro serão queimados no fogo. À medida que o crente permanece, ele vai dar frutos de arrependimento. Ele vai dar frutos. Será natural, irmãos. Porque ramo seco não presta para nada. Um ramo seco está morto. Muitos estão morrendo porque estão ficando longe de Jesus. Assim como um ramo sem frutos é inútil, assim também um cristão sem frutos é inútil.
Você pode ter, como diz a história, algumas demonstrações de que está na videira. Algumas demonstrações. Certa feita, Jesus passou por uma videira, antes da ceia, né? E no caminho, então, ele foi lá na figueira, uma figueira. Quando ele chegou lá na figueira, época da estação, época, como diz a história, a época de dar fruto, né? Verdinha, toda vez verdeada, porque uma figueira, quando ela está verde, isso quer dizer que é a época de dar fruto. E o texto diz que quando Jesus olhou para ela, disse assim: morre, porque não tem fruto, não presta para nada, morre. Eles foram então para Jerusalém. Na volta, a figueira estava seca. Os discípulos olharam assim: rapaz, morreu, a figueira morreu. Mas por quê? Porque não dava frutos. Não serve. Um ramo que não dá evidências de uma vida cristã não serve. Pode até ter muita folha, né? Você pode ter muita folha. Mas pastor, o que é muita folha? Você pode se vestir como crente, falar como crente, botar a Bíblia debaixo como crente e não ser crente. É ou não é? É. Jesus disse assim, ó: não se engane. Não se engane. Não se engane. Porque no último dia, deixa crescer junto, joio e trigo. Mas se parece. Quem é que vai fazer a colheita no último dia? O Senhor vai mandar anjo e vai fazer a colheita. O trigo vai ser separado e o joio queimado. Deixa crescer junto. Você pode enganar todo mundo. Você pode enganar o seu pastor, você pode enganar seu irmão, você pode enganar seu marido, você pode enganar a sua mulher, você pode enganar todo mundo. Mas a Deus você não vai enganar. Você vai querer falar como crente, andar como crente, mas não vai ter vida de crente, porque vida de crente você só consegue se estiver ligado à videira, se estiver conectado com o Cordeiro. A outra lição se encontra no verso de número 7. Vamos ver juntos? João 15, verso 7. Se permanecerdes em mim, é importante você entender isso, viu? Permanecer em Cristo leva consigo uma promessa de oração respondida. Aqui, irmão, não é um cheque em branco que Jesus está dando. Tem muita gente que usa esse texto, eu já vi pregadores usando esse texto, dizendo assim, ó, está vendo aí? Tudo que você pedir será feito. Senhor, eu quero uma casa na praia. Não é assim? Senhor, eu vou pedir agora, vou pedir o quê? Não sei nem o que pedir, eu vou pedir uma Ferrari. Não é? Mas não é isso que o texto diz. Não conheço ninguém que esteja tão íntimo de Jesus que queira coisas grandes. Quanto mais íntimo, você vai pedir coisas como se Jesus estivesse dentro de você e o Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, dizendo assim, ó, não peça essas coisas não. Peça mais santidade. Peça mais poder de Deus para libertar os cativos. Peça coragem para pregar o Evangelho. Peça coragem para ser um evangelista. Peça para ser um pastor. Peça para ser um missionário. Peça isso. Você vai ver que quanto mais ligado a Cristo, mais você vai pedir coisas do reino de Cristo na sua vida. Pode prestar atenção. Os discípulos que estavam mais ligados a eles não pediram riquezas nem bens. Quanto mais ligado, você vai ver que os discípulos
Senhor, nos dá ousadia, lá em Atos dos Apóstolos, Senhor, dá-nos ousadia para pregar, anunciar o teu reino. Senhor, derrama do teu Espírito. Senhor, liberta essa pessoa que está endemoniada. Senhor, cura o enfermo. Você vai ver que a oração, ela tem que estar de acordo com a vontade de Jesus e não a sua. Porque quem está conectado a Cristo vai pedir muito mais de Cristo na sua vida. É isso que o termo está querendo dizer. Jeremias capítulo 29, verso 12. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. 1 João capítulo 5, verso 14. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É segundo a vontade dele, não é a sua vontade. A vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ah, Senhor, faz a minha vontade. Não. Eu quero que você peça segundo a minha vontade, Ricardo, e não a sua. Eis a diferença. A oração do Pai Nosso. Jesus, os discípulos disseram assim, ó, Senhor, a gente não sabe orar. A gente já orou igual a um judeu, né? A gente ora igual a judeu, porque judeu orava, né, aquelas orações repetidas. Senhor, ensina-nos a orar. A gente vê o Senhor orando, conversando com o Pai, a gente acha tão bonito. Ensina-nos a orar como convém. Aí Jesus diz o quê? Tá bom, quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso, santificado. Ou seja, se o meu Pai está nos céus, eu tenho que me conectar a Ele, não Ele se conectar a mim. Venha a nós o teu reino. Ó Senhor, venha o teu reino sobre mim. Reino de quê? De justiça e paz. Seja feita. Espera aí, não, Pai, não. Tem umas coisas na minha vida que eu não mudei ainda, Senhor. Mas espera aí, você está orando para a vontade dele na sua vida? Por que você não muda? Seja feita, não é a vontade do pastor Ricardo. Seja feita a vontade do Deus eterno que eu estou orando. Assim na terra, na minha casa, seja feita a tua vontade na minha casa, seja feita a tua vontade no meu casamento, seja feita a tua vontade no meu filho, seja feita a tua vontade no meu coração. Ah, mas Senhor, sabe como é? Eu não queria. É igual uma mulher que orou pedindo para que o marido se convertesse. Não é porque ela queria que o marido se convertesse. Ela só queria que o marido deixasse de beber. Mas ela não queria que o marido fosse crente. Aí o marido se converte. Quando o marido se converte, é chamado para pregar o evangelho no campo missionário. Ela diz, eu não vou. Aí Deus diz para ela, você não pediu para que ele se convertesse? Será que você realmente quer seu marido convertido? Será que você quer que a sua esposa seja convertida? Será que você quer que seu filho seja crente? Convertido mesmo? Às vezes nós não queremos. Nós queremos que o nosso filho faça parte de uma religião. Mas convertido às vezes a gente não quer. Porque o convertido está ligado à videira. O convertido está ligado à vontade do Cordeiro. O convertido já morreu para o mundo e os desejos dele. O convertido agora vai fazer a vontade de seu Senhor. E a vontade do Senhor é, vai para o campo. Aí, sabe como é, Senhor? Sei. Você quer que ele mude, deixe de beber. Você quer que ele pare de brigar dentro de casa. Mas talvez você não quer um convertido. Porque um escravo, um servo de Cristo, ele vai fazer a vontade do Senhor, não a sua. Quem permanece em Cristo tem uma vida mudada, irmãos. Porque permanecer em Cristo é a evidência que somos discípulos dele. Veja o que diz o verso 8. Vamos ver? Nisto
Jesus ele veio para fazer discípulos. E estava dizendo àqueles homens: olha, quem permanece em mim é meu discípulo. Permaneçam em mim e vocês serão meus discípulos. Mas quem não permanece, não vai ser discípulo. Não será. Nunca será. Nunca será. Fruto é o que Jesus espera de nós e não folhas. Jesus não se contenta com a sua aparência. Ou é a vida toda ou é nada. Ah, Senhor, conta comigo para isso. Não. Jesus não quer contar com você para uma coisa. Ou Jesus conta com você com tudo ou nada. Com Jesus é assim. É tudo ou nada. Não é pela metade. Né? O diabo é que gosta pela metade. Vá, você pode ir para a igreja. Na segunda você peca. Você pode ir para a igreja. Na terça você peca. Você pode ir para a igreja. Na quarta você continua com seus costumes. Jesus disse assim: não, comigo não. O relacionamento que eu quero ter com você é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, durante toda a vida. Porque eu quero permanecer em você. Permanecer em Cristo, irmãos, é vital para você experimentar o amor de Deus. Verso 9. Como o Pai permanece, irmãos. Quando você tem intimidade com Deus, você vai saber o quanto será amado por Deus. Você é um amado de Deus? Só um amém? 2. Você é um amado de Deus? Seja íntimo de Deus. 1 João capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Amor. É importante isso. Permanecer em Cristo é impossível se você não obedecer a Ele. Olha o que diz o verso 10. Se guardardes, permanecereis, assim como também você pode se emocionar muito no culto e amanhã você tem um estilo de vida pecaminoso. Mas quem entende a Páscoa e se converte e permanece em Cristo, irá obedecê-lo por amor. Corrupção. Rapaz, não posso não. Por quê? Porque eu sou crente. Rapaz, larga aquela mulher. Rapaz, não largo não. Por quê? Porque eu sou crente. Mas aquela tua mulher é chata, aquele teu marido é chato. Não tem nada não, eu sou chato também. Eu não sou perfeito. Ela me aguenta. Continuar. Por quê? Porque eu sou crente. Ah, mas uma mentira, né? Uma mentira para salvar um casamento. Não, não vou mentir não. Por quê? Porque eu sou crente. Quem permanece em Cristo vai obedecê-lo por amor. Por amor. 1 João capítulo 2, do verso 3 ao 6. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade, mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz que ama a Cristo e não lhe obedece, está enganando. Não a Jesus. A si mesmo. Quem não obedece aos mandamentos de Cristo, está enganando a si mesmo. E não ao Senhor. E por último, permanecer em Cristo é o caminho para a alegria. Verso número 11. Vamos ver? Tenho-vos dito para que o meu gozo Irmãos, a alegria de Jesus ela é completa, não é pela metade.
Um cigarro de maconha é uma alegria temporária. Um copo de cerveja é uma alegria temporária. Um copo de vinho é uma alegria temporária. Tem muita gente que se alegrou na Páscoa agora. Um ovo de chocolate, um copo de vinho, uma peixada, né? Mas a alegria de Jesus não está baseada em nada dessas coisas, porque a alegria de Jesus é completa. A alegria de Jesus é completa, porque quando permanecemos em Cristo, produzimos fruto? Não, produzimos muito fruto. O Pai é glorificado e uma alegria transbordante e cheia da glória permanece no nosso coração. A gente, irmãos, começa a fazer o que nunca a gente fez antes, porque a alegria realmente é completa. A alegria do Senhor é completa. Ele nos dá paz, alegria e prazer da sua presença. Quando você sabe aquele momento de desespero, quem já passou por isso? Aquele momento de desespero, você está angustiado, mas você está lá, ligado na videira, assim, angustiado, mas parece que de repente desce uma paz no seu coração, e você começa a se encher de Deus. Você já passou por isso? É algo maravilhoso. Às vezes, que alegria, Senhor. Mas como é que esse crente está cantando em meio às adversidades? Por causa da alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele vai te dar alegria. Ele está pronto a fazer isso. Por isso eu quero que você considere na sua vida isso. Se você acredita que não está salvo, eu convido a você a se converter e estar ligado à videira. Porque a religião não vai mudar você. Só o Cordeiro Pascual vai mudar você. Se você se converteu, mas por algum motivo ainda vive uma vida, um problema, alguma dificuldade, convido você a orar também, e dizer: Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo para que o Senhor mude a minha vida, mude os meus sonhos, mude os meus preceitos. E se você tem a promessa de Jesus, que o ladrão realmente veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância, e você não consegue enxergar essa vida abundante, eu convido você a orar também, dizer: Senhor, eu quero provar dessa vida abundante, porque eu tenho vivido uma vida angustiada, eu tenho vivido uma vida aflita, eu não consigo ter alegria da vida que eu estou vivendo, e Ele vai te dar verdadeira alegria e paz, em nome de Jesus. Se você não crê, seu destino já está traçado. Se você não acredita em nada do que eu lhe disse, o que resta para você é uma vida de sequidão. E a nossa oração não é para que você seja um ramo seco. A nossa oração é para que você seja um ramo cheio de vida e da vida de Jesus que Ele pode lhe dar. Amém? Curve sua cabeça. Eu queria orar pela sua vida. Enquanto eu estarei orando, eu queria convidar os oficiais aqui à frente e o Ministério de Louvor. Mas eu queria que você curvasse a sua cabeça enquanto os irmãos estarão vindo para cá. Senhor, se existe, ó meu Pai amado, vidas que estão secando nesta noite, eu rogo, não corta, mas limpa, Senhor. Limpa a vida daqueles que precisam ser podados, ó meu Pai amado. Ó Deus, o Senhor é aquele que está sempre pronto a nos ajudar, a nos socorrer. Por isso, ó Senhor, em nome de Jesus, se existem vidas vazias nesta noite, enche da Tua presença em nome de Jesus Cristo. Se existem vidas que ainda não se converteram, traz arrependimento, meu Pai, a verdadeira vida que o Senhor prometeu em nome de Jesus, porque esse é o propósito do Cordeiro, esse foi o propósito da Páscoa, pagar um preço
em favor dos nossos pecados, em perdoar as nossas iniquidades, limpar as nossas vidas, nos fazer mais do que vencedores, porque essa é a promessa do Cordeiro Pascual, que está aqui nesta noite. Ele foi morto e está vivo em nosso meio. Ele não faz parte de uma religião, ele não faz parte de uma religiosidade. Ele está aqui nessa noite para fazer um relacionamento conosco, para ter um relacionamento conosco. Para aqueles, ó Deus, que estão angustiados, em nome de Jesus, tira toda a angústia. Para aqueles que estão aflitos, tira toda a aflição, Senhor, e dá alegria, a alegria completa, Senhor, que só o Senhor é capaz de dar essa alegria completa. Só o Senhor. A igreja congregacional não tem esse poder, o pastor Ricardo não tem esse poder, nenhum de nós temos esse poder, mas o Senhor tem esse poder de dar esta alegria que só o Senhor é capaz de dar. Que nós venhamos a permanecer em Ti, Pai, pelo sangue que foi derramado na cruz, pela nova aliança que o Senhor fez conosco, pelo Santo Espírito que habita em nossas vidas, que venhamos a permanecer em Ti, termos um relacionamento mais íntimo contigo, ter uma vida de oração, ter uma vida de desejo de aprender da Tua palavra, de aprender dos Teus preceitos. Tira de nós, ó Senhor, porque esta carne, este corpo, ele não deseja ao Senhor, esse corpo não quer orar, esse corpo não quer ler a Tua palavra. É uma luta enorme, nós iremos lutar, Senhor, todo o tempo. A questão é que alguns já estão enfraquecendo nesta luta, não estão mais orando, não estão mais buscando ao Senhor, e eu rogo, Senhor, fortalece a vida daqueles que estão fracos, para que eles se relacionem mais contigo. Pai, Tu que és o agricultor, trabalha nas nossas vidas, trabalha nesses ramos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo número 22. Aqui do verso número 14, diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Disse-lhes: tenho desejado animosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: